Você já viu várias cirurgias de catarata, mas hoje vai ver sobre um novo olhar. Um olhar de quem comenta, explica e compartilha qual é a ideia de cada passo durante a cirurgia. Seja bem-vindo à série de cirurgias comentadas. Nota que não teve uma boa dilatação, então eu acabei realizando a minha incisão um pouquinho mais corneana. Pouca coisa, não foi tanto, porque tu viu que chegou a pegar um pouquinho de vaso, então ficou quase que limbar. Nesse dia, acredito que por causa da marca diferente do bisturi, eu estava fazendo as incisões mais anteriorizadas do que realmente eu faço habitualmente. Nesse hospital, eu realizo as cirurgias uma vez ao mês. Então você vai ver ao longo dessas cirurgias que eu vou comentando algumas dificuldades que a gente acaba tendo quando a gente não está habituado ao local cirúrgico e ao material disponível nas cirurgias. Você note também, essas cirurgias não são editadas, então foram realmente como foi no dia. Eu não reassisti essas cirurgias sem ser a hora que eu estava operando. Então agora também eu estou relembrando o que aconteceu durante a cirurgia, porém eu não vi esse vídeo antes, não fiz nenhuma edição, nada, para você ver como é que é durante a cirurgia. Note que esse intervalo de tempo, esse tempo maior, após eu deixei o azul, provavelmente, tá? Eu solicitei uma adrenalina e não tinha em sala. Então você nota o tempo que está demorando a mais para eu realizar a cirurgia por causa disso. É isso mesmo, coloquei um pouco mais de adrenalina para ver se abria um pouco mais essa pupila. Porém, surtiu muito pouco efeito a adrenalina. Aí boto o metil. Note que abriu, mas abriu muito pouco. E se eu não me engano, essa foi a primeira cirurgia do dia. Note o intervalo, como não tem instrumentador nesse hospital, note que ela demora um pouco mais entre um passo e outro cirúrgico por causa que eu tenho que pegar o material e tudo. Eu tenho o hábito de fazer cistítimo. Até deixe nos comentários se você prefere o trata ou ainda utiliza o cistítimo. Eu gosto por dois motivos. Eu acredito que fico mais estável. Primeiro que eu tenho mais prática com cistítimo. Outra que perde menos metil na incisão, deixando mais estável. Principalmente quando é uma pupila pequena, que provavelmente se botar muita pressão ela vai sair essa pupila pela incisão. Então eu faço a rex por baixo da pupila. Se eu fizer a rex do tamanho dessa pupila, eu não vou conseguir. Vai ser muito difícil realizar a cirurgia, porque note que já é um núcleo mais avançado. Se eu fizer uma rex muito pequena, vai ser muito difícil quebrar o núcleo e puxar ele. Aí mesmo sem enxergar, a gente faz a hidrodissecção com cuidado. A gente já imagina onde está a nossa rex, tudo. Faz a hidrodissecção. Completo com o metil. Ah não, aí de novo, botei mais BCS na seringa para fazer mais uma hidrodissecção. Para tentar deixar bem solto esse núcleo. Como eu não estou vendo a rex, quanto mais solto ele tiver, mais fácil será o restante da cirurgia. Claro que tem que cuidar, como eu não vejo a rex, se eu estou realmente fazendo no plano certo e não... para não correr nenhum risco, né? De uma ruptura de cápsula, alguma coisa assim. Como era a primeira cirurgia também do dia, eu ainda estava me acostumando com o microscópio, ajustando o foco. Então isso também tornou-se mais demorada essa cirurgia. É que eu estou tentando ajustar o foco, às vezes sai fora.
Aí eu tento rodar o núcleo para soltar bem ele. Quanto mais solto ele tiver, ó, agora eu consegui. Devagar, com paciência. Volta um pouquinho. Como eu não estou enxergando nada da Rex, tem que imaginar. E eu não posso também fazer movimentos muito bruscos, porque realmente eu não estou enxergando. A visão que eu tinha é essa visão que vocês estão tendo aí. Nada diferente. Você já viu que essa cirurgia já vai ser mais complicadinha, mais demorada. Então, deixa um like, curta esse vídeo para eu seguir postando esse tipo de conteúdo. E aí tu já me ajuda ao YouTube distribuir mais esse tipo de conteúdo. E aí perdi o foco, e isso no microscópio estava acontecendo do mesmo jeito. E o foco ele não... Era a primeira cirurgia, é um Centurion, mas ele não estava bem configurado. Na verdade, assim, ó, ele era um Centurion com uma caneta do Infinity. Então já não consegue o máximo de desempenho, porque dá para usar, mas não é a mesma coisa. Já devem ter notado isso, que é diferente. É diferente quando a gente usa a caneta do Centurion com uma caneta do Infinity. Ela é compatível, mas não é o bicho, né? Não é o bicho. Foi de novo, o paciente mexendo o olho. Provavelmente eu estava conversando com ele para tentar posicionar melhor, ajustando. Aí eu dei uma configurada no faco para ver se melhora. Se eu consigo fazer um sulco mais preciso, porque é um núcleo mais duro. Ó. Nota que eu empurro o núcleo e o sulco vai muito pouquinho. E como a íris tá pequena ali, eu não posso também esticar muito, porque eu não estou enxergando o que tem para lá, né? Não consigo enxergar bem o que tá acontecendo ali. Aí eu tento quebrar, mas parece que quebrou, né? Eu achei que podia ser um pouco mais profundo, mas quebrou. Infelizmente quebrou. E aí depois que quebra, eu faço a apreensão e puxo a metade. Ó. Com cuidado, porque eu também não estou enxergando, né? Muito para lá. E tu vê que perde um pouco o foco. Tava assim durante a cirurgia, eu custei umas 3 ou 4 cirurgias nesse dia até ajustar bem o microscópio. Então eu tentei fazer a apreensão, não consegui pegar. A Rex não deve ter ficado muito grande. Por mais que eu tenha feito por baixo da íris, ela não ficou muito grande. E no núcleo maior, assim, se torna mais difícil a gente fazer a cirurgia. Agora, note que eu fui agora de novo com BSS para fazer como se eu fosse fazer uma nova hidrodissecção. Como eu já tinha tentado várias vezes com o faco, já não tinha muito metil, então dava para fazer essa manobra, tentar soltar. E agora com o metil eu tentei soltar e abrir bem ali onde foi feito o sulco. E agora eu pedi um ganchinho, mas não tinha. Agora com o próprio Nagahara, ó, aí faz essa manobra e bota a metade para cima. Então, assim, a parte mais difícil de uma Rex pequena, uma pupila pequena, é tu conseguir trazer o núcleo para a câmera anterior, né? Então, tu conseguindo quebrar ele, aí tu com cuidado vai fazendo as manobras e aí depois aí já tá a cirurgia praticamente ganha. Então, cuidado, tem que ter um cuidado muito grande com a íris, tá? Eu já fiz algumas cirurgias que ficava pegando a íris e quanto mais tu pega a íris, mais ela te incomoda. Então, fazendo mais devagar, botando um pouquinho menos pressão de infusão, trabalhando bem no meio da pupila, né, bem no centro, que é a região segura, é onde a gente está enxergando, então é a região onde está mais seguro ali para fazer esse procedimento. Agora já consegui a metade do núcleo, já conseguiu a metade do núcleo.
Agora na outra metade, o mesmo princípio. Agora, como tem mais espaço, fica um pouco mais fácil. Então eu faço a preensão, trago ele mais para o meio, porque eu tenho que enxergar. Não adianta fazer sem enxergar, não vai dar problema. Repõe o metil para retomar a parte anatômica, né? Restabelecer a parte anatômica. Coloco o metil e aí eu faço a mesma manobra que eu fiz na primeira metade, faço nessa metade. Porque senão tu vai ficar puxando, ele vai panelando, a Rex fica segurando, a íris fica segurando e não adianta. Aí eu quebro e aí agora a gente vai fazendo essa parte. E se você chegou nesse vídeo de paraquedas, eu sou o Paulo Custódio, oftalmologista especialista em cirurgia de catarata. E nesses vídeos vocês vão acompanhar a minha cirurgia na íntegra, onde eu acabo comentando todos os passos e as dificuldades que eu tive durante o procedimento cirúrgico. Eu poderia muito bem só colocar as cirurgias mais fáceis ou as cirurgias mais limpas, que a gente diz, e em cima dessa vocês verem. Mas eu acredito que eu mostrando o que a gente faz no dia a dia, nem todas as cirurgias são simples. E para você ver, eu fiz esse vídeo sem nenhuma edição para você ver tudo que foi feito durante o procedimento cirúrgico. E se você gosta desse tipo de conteúdo, uma cirurgia mais comentada, que a gente tem uma conversa do que a gente vai fazendo, com isso tu começa a entender alguns passos e tentar reproduzir algumas coisas que vai te ajudar no seu dia a dia. Curta esse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, que uma vez por semana eu coloco um vídeo de uma cirurgia comentada que eu acabei fazendo. Agora, a UIA, note que como eu não girei muito o núcleo, ficou bem, e a minha hidrodissecção não foi muito boa, então ele fica mais grudado ali, ó. O córtex fica mais grudado, fica mais difícil fazer. E de novo, trabalhando sempre no centro, não adianta querer ir muito para a periferia, que a chance de dar algum problema é grande. Tá? Então, tentar, ó, tu vê que eu vou lá, mas eu volto e no centro é que eu aspiro. Vê que a minha hidrodissecção não foi boa. Visualmente não consegui fazer muito bem. Isso torna um pouco mais delicado esse processo. Mas, de novo, tem que ter calma. Vai fazendo devagarinho. Que ele sai. Vai devagar, mas vem tudo. Vem todo o córtex, né? Não dá para vir todo o saco, que daí dá problema. Então, se é devagar, dá umas penteadas por baixo, ó, e puxa. Bem suave no pedal, dá umas penteadas e puxa. Ó, de novo agora com BCS, eu tento soltar um pouco mais as massas, como se eu estivesse fazendo uma hidrodissecção, para ver se eu solto um pouco mais e facilita eu fazer a aspiração ali. De novo, eu não estou enxergando o que eu estou fazendo, então eu tenho que deixar é melhor fazer um pouco mais devagar, mas do jeito seguro. Então, às vezes, tu não começou com a pupila pequena, assim, mas dependendo do tempo cirúrgico, ela começa a fechar. E aí, quando tu chega nessa etapa, a pupila está pequena, assim. Então, de novo, dá para fazer, né? Vai devagarinho. Tu tem que enxergar o que tu está fazendo. Não pode achar que está dando, porque daí é um passo para ter problema. E aquilo, tu tenta, não está conseguindo, retrocede. Então, eu tentei, estava fazendo com aspiração, não estava dando, voltei, botei BCS, dei uma irrigada ali para ver se soltava um pouco mais. De novo, tentei puxar, não veio.
Não veio. Bota um metil de novo para empurrar o saco capsular lá para baixo. Agora vem um monte de bolha, né? Aí vem essas bolhas aí só para atrapalhar o cara. E nesse hospital é um local que eu opero sem instrumentador. Então, tudo é um pouquinho mais difícil, assim, né? Tudo é um pouquinho mais difícil. Então já entrou bolha, provavelmente estava acabando o metil, eu pedi outro metil. E nesse hospital também, para buscar um metil demora. Então, ao tempo cirúrgico. Então, assim, imagina, a pupila já não é muito grande. Geralmente, quando tu vai demorando, a tendência é a pupila fechar mais ainda. Então agora, viu? Demorou tanto que até acabou esse vídeo. Deixa eu pegar aqui o outro, que é a continuação. Então, voltando à continuação daquela cirurgia, pelo jeito, quando passa, demora muito, o micro salva em outro arquivo. E aí vai, ó o tempo passando, eu esperando provavelmente metil, tá passando o tempo, a primeira cirurgia, a equipe batendo cabeça, agora chegou o metil para eu conseguir enxergar o que estava acontecendo, já estava difícil, e aí cheio de bolha fica pior. Você já bota o metil, melhora a visão. Olha essa imagem, é uma imagem quando tu tá inseguro, tu não sabe se rompeu ou não rompeu, que tá limpo e tá sujo. Então, assim, e aí imagina se rompeu e todo esse tempo para chegar mais material, enfim, primeira cirurgia, perrengue, né? Chega, tu vai começar a tua escala cirúrgica e parece que escolhem a dedo, o caso mais difícil para já botar na tua escala. Mas enfim, aí tu, com calma, não adianta querer ficar bravo, não adianta ficar irritado, porque no final vai piorar a tua cirurgia, o teu desempenho cirúrgico. Não adianta, tem que ter paciência. Nessa hora a gente pensa, o que eu inventei, o que eu tô aqui? Eu devia estar em outro lugar agora. Primeira cirurgia, já começou atrasado. Que horas eu vou acabar, vou sair daqui de noite do hospital. E aí começa tudo isso a passar na tua cabeça. Né? E aí a massinha não desgruda, essa pupila não aumenta. O que eu faço? Até me bote nos comentários se tu botaria algum expansor de íris aí, um anel ou os ganchinhos de íris para abrir. Ou faria desse jeito. Ou qual é o limite, qual o tamanho da pupila limite para tu fazer sem os ganchos de íris. Deixa aqui nos comentários qual o tamanho limite que tu já coloca os ganchinhos de íris. Provavelmente com o ganchinho aqui melhoraria a minha visualização. Mas deixa nos comentários se tem algum mural. E tu vê, ó, eu coloquei, tu viu que tinha ali. Tá? Eu não me lembrava disso. Tu viu que ainda tinha bastante massa, eu já botei a lente. Por quê? Eu insisti de puxar e eu vi que não estava dando, e se eu seguisse... Isso aí, parei. Vou até dar um pause aqui no vídeo. Isso aqui é outra coisa. Quando tu tá fazendo a tua cirurgia, de catarata, e tu tranca num passo cirúrgico, o que seria trancar? É que tu demora muito mais tempo para realizar aquele passo cirúrgico do que tu habitualmente está acostumado a fazer. Se tu tá demorando demais, tu tem que mudar a tua tática. Se tu seguir insistindo no passo cirúrgico, vai dar problema. Eu sempre digo que cada passo cirúrgico tem o seu tempo. Ele vai ter às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas se ele passar muito mais do seu tempo, a chance de dar algum problema é muito grande. Então ali,
E eu vi que estava demorando demais, faltou metil, foi buscar metil. Eu falei, não, eu vou colocar primeiro a lente, porque eu já tinha tirado a metade. Vou aumentar aqui. Eu já tinha tirado a metade do córtex ali, das massas. E aí eu vou colocar. E aí o que, que eu fiz? Eu vou colocar a lente lá no. Botei metil, né? Vou colocar a lente naquela parte que eu já tirei todo as massinhas, que tá limpo. Coloco a lente lá, posiciono lá. E aí tento colocar a lente embaixo dessas massas. Ó, olha ali a manobra. Ó. Eu tento colocar a lente embaixo. Olha ali. Olha como vem. Olha como vem. Olha como vem. Eu uso a lente como proteção da cápsula. E faço tipo um tobogã ali, ó, que ela protege. E aí eu consigo fazer uma aspiração um pouco mais vigorosa, com mais intensidade, sem tanto risco. Aí eu tirei e aí mesmo assim ficou. Ó. Aí eu venho de novo com BSS e vou irrigando ali. Eu vou tentando hidrodissecar, posiciono a lente. Olha ali, olha ali, olha ali. Sai sozinho. Que beleza, beleza. Sai sozinho. De novo, tá difícil de um jeito, tenta mudar a tática. Olha ali. Aí aspira, aí só vem. Depois que soltou bem, ele vem. Porque eu não consegui fazer uma hidrodissecção muito boa, por causa da pupila muito pequena. Então, olha a trabalheira que dá. E é assim, tá difícil de um jeito, modifica o que tu estava fazendo. De novo, vou dar mais uma verificada, ver se está bem limpo. Se não tem, não ficou mais nada aí. Ó. Olha ali. Claro, foi uma cirurgia mais demorada, óbvio, foi mais demorada que o habitual. Mas não adianta ficar olhando pro relógio e querer fazer uma coisa rápida que vai dar problema. Vai dar problema. Paciência. Tá na chuva, tá para se molhar. Então, faz os passos, volta, tenta fazer, olha aí. Tranquilo. Aí não chegou a criar nenhum edema nem cisão, tudo bem tranquilo agora, faça a hidratação bem tranquilo. Então, assim, acredito que agora já está finalizando a cirurgia. Então, de novo, viu a trabalheira? Então, me ajuda, clica aí no joinha, curte esse canal, compartilha com seu amigo que já passou por algum perrengue com uma pila pequena e até o nosso próximo vídeo. Um abraço.